Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Mais uma semana chegando ao fim, porque hoje é quinta-feira, dia da leitura de mais um bloco de capítulos de A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Como vocês passaram a semana? Confio que bem. Gente, no último bloco, nós lemos que o Dr. Morgan quer fazer uma avaliação da Jane Pomba. E nós descobrimos que a Jane Pomba se chama Florence. Mas nós ainda não sabemos quem é o cara que está se fazendo passar pelo Dr. Shepard. Bom, vamos ver como é que essa história vai se desenrolar agora, hein? Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nessa leitura, mais uma semana. Muito obrigada pelas curtidas, pelos comentários, muito obrigada pelos compartilhamentos, muito obrigada a todos vocês que têm se inscrito no canal. Muito obrigada mesmo. Para acompanhar diariamente a leitura de pequenos trechos, é só baixar o aplicativo do Quai, ou se você já tem o aplicativo, é só me seguir. O link está na descrição desse vídeo, assim como dos outros também. Bora começar? Capítulo 19. Os fins de semana eram uma espécie de feriado no hospital, mesmo que fosse apenas pela sensação de que saíamos da rotina. Após a manhã de sábado não havia terapias, embora às vezes, caso uma paciente começasse a criar problemas, ela poderia ser colocada sob contenção para sua própria proteção e das outras. Mas para fazer isso, não precisavam de mim ou de Morgan. Tecnicamente, estávamos de folga a partir do meio-dia de sábado, apesar de um de nós estar sempre à disposição caso surgisse uma emergência. À tarde, a rotina estupefaciente era amenizada. Na sala do dia, a capa que cobria o piano que ficava a um canto era retirada e uma das funcionárias tocava algumas canções populares. Às vezes, as pacientes também tocavam. Aquelas que não iriam danificaram o instrumento. A pianista tocava músicas dançantes e as pacientes podiam dançar umas com as outras, ou sozinhas se preferissem, como faziam muitas, mexendo o corpo no ritmo da música, perdidas em algum mundo habitado por suas mentes. Era como se bonecas ganhassem vida. Rostos sem expressão adquiriam vida. Expressões taciturnas ficavam alegres. Olhos sem vida pareciam brilhar. O lugar se enchia com um burburinho que alegrava o coração e me convencia de que o tratamento moral estava certo. Se tratássemos aquelas pobres mulheres com bondade e nos esforçássemos para engajá-las na vida real, elas reagiriam, tornando-se muito mais humanas, mais parecidas com as criaturas saudáveis que haviam sido, e teriam mais chance de se curar. É claro que nem tudo corria às mil maravilhas. Havia sempre uma que se entusiasmava com a dança, com a liberdade e o barulho, e acabava dando trabalho ou ficando histérica. Às vezes, uma trombada no meio do salão levava a uma discussão e até mesmo a uma luta. Havia brigas para decidir quem tocaria e também sobre as músicas a serem tocadas. Tudo isso servia de munição para Morgan quando eu arriscava sugerir por algum tipo de melhora em relação à maneira como as pacientes eram tratadas. Ele argumentava que isso era possível por um período de tempo, mas sempre acabaria em lágrimas. No domingo de manhã, realizava-se um serviço religioso na capela do hospital, no qual todos deviam comparecer, tanto funcionários quanto pacientes. O próprio Morgan lia o sermão, com um tom de voz que mais parecia um zumbido, e tenho certeza de que era calculado
para não despertar emoções na plateia, mantendo-a em um nível administrável. Fazia isso tão bem que seu discurso era sempre pontuado por roncos das internas. Depois, cantávamos hinos com o acompanhamento de uma das atendentes no órgão. Os favoritos eram Shall We Gather at the River e Rock of Ages. Havia certa displicência na maneira como eram apresentados. Muitas das mulheres exageravam no tom e outras eram tão desafinadas que proporcionavam uma infinidade de segundas vozes. O almoço era aguardado com ansiedade, pois as pacientes recebiam sopa de verdade e carne decente, não em grande quantidade, mas pelo menos não era gordurosa ou rançosa como a dos outros dias, e vinha com alguns legumes. A refeição transcorria em meio a conversas animadas, não apenas por causa da boa comida, mas também em antecipação pelo que viria a seguir, pois as visitas eram permitidas. Nessa ocasião, em especial, era como se o entusiasmo dominical das pacientes tivesse contagiado o próprio Morgan, pois ele parecia aguardar ansiosamente a avaliação de Jane Pomba. Eu seria capaz de jurar que até seu bigode parecia eriçado com a expectativa. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ele parecia um animal ansioso para devorar a sua presa. Quando entramos no quarto, Jane estava sentada em uma das poltronas. Ela se levantou, desajeitadamente cumprimentando-o. Morgan respondeu com um aceno de cabeça e depois olhou ao redor, examinando a arrumação do quarto. Os quadros, os móveis, as poltronas, a mesa, o tapete gasto. Muito bem, isso sim é uma surpresa. Não tinha ideia de que estávamos administrando um hotel de luxo. Não tinha realmente a menor ideia. Consegui sorrir um sorriso amarelo. Era melhor aceitar seu senso de humor do que desafiá-lo, o que poderia irritá-lo e deixá-lo ainda mais ressabiado em relação a Jane. Observei-a à procura de sinais de nervosismo e fiquei aliviado por ver que parecia calma, o que contrastava vividamente com a turbulência que eu sentia em meu peito. Mas era sempre mais difícil depender de outra pessoa. Nunca se sabe quando ela poderá nos decepcionar. Morgan acenou para que Jane voltasse a sentar e sentou na outra poltrona à frente dela, sorrindo. O Dr. Shepard me disse que fez progressos maravilhosos com o novo tratamento. O sarcasmo parecia escorrer da sua voz. Senhor, fiz o possível para melhorar, disse ela inocentemente, como se confiasse nele. Permanecia em pé, atrás de Morgan, onde ele não podia ver que eu estava de queixo caído. Nunca imaginei que a humildade poderia ser considerada uma das qualidades de Jane. Muito bem, então, quero ouvi-la. A leitura. Jane olhou ao redor, como se procurasse algo apropriado. Sobre a mesa estavam os volumes das obras completas e Grandes Esperança. Aproximei-me da mesa e peguei o último. Que tal este, Jane? Poderia ler um pouco deste livro para o Dr. Morgan? Sim, senhor. Posso tentar. Ela olhou docemente para Morgan. Mas o senhor terá de perdoar qualquer erro, senhor, pois aprendi há pouco tempo. Morgan assentiu com a cabeça. Era evidente que imaginara um desastre. Entreguei o livro a Jane. Ela abriu na primeira página e começou. Sendo o sobrenome do meu pai Pirrip e o meu nome de batismo Philip, quando menino, sua voz era clara e ela lia com ótima entonação.
algo especialmente inteligente, coisa que não havíamos ensaiado juntos. Foi o tropeço aqui e ali diante de uma palavra que ela depois corrigia, ou uma pausa para olhar melhor para o livro, os lábios se mexendo em silêncio, como se estivesse tentando soletrar antes de prosseguir com a leitura. Olhei para Morgan de relance e notei que o ar pretensioso ia sendo substituído aos poucos por algo que parecia admiração. Podíamos ouvir as vozes e risos dos visitantes que tinham acabado de chegar de barco lá fora, o que de certa forma ampliou a tensão silenciosa que tomara conta do quarto. Jane, porém, parecia não se dar conta de tudo isso. No fim do primeiro parágrafo, ela fez uma pausa e olhou para Morgan. Ele acenou com a mão. Continue, minha cara, continue. Por um instante me perguntei se ele estaria suspeitando de alguma coisa, mas Jane soube lidar com a situação perfeitamente, não conseguindo evitar, ou assim pareceu, um pequeno sorriso de triunfo, como se estivesse satisfeita consigo mesma por estar lendo para ele. E depois, tropeçando na palavra seguinte, demorando um pouco, obrigando Morgan a inclinar o corpo para a frente na expectativa de tê-la apanhado, e depois, prosseguindo, confiante, como se tivesse conseguido dominar a palavra. Depois de mais algumas linhas, ele ergueu a mão. Já chega. Gostaria de ouvi-la lendo outra coisa, se não se incomoda. Senti que o coração veio parar na minha boca. Jane olhou para mim ansiosa. Isso era exatamente o que esperávamos que não acontecesse, que ela precisasse depender do truque da lombada. Naquele momento, não entendi se Morgan queria que ela lesse outro trecho de sua própria escolha ou se pretendia pegar o livro e escolher ele mesmo outra passagem. Antes que eu tivesse a chance de descobrir, ouvimos uma batida na porta. Entre, disse Morgan com certa impaciência, evidentemente aborrecido com a interrupção. A porta se abriu e a cabeça de Eva surgiu na abertura. Dr. Morgan, eu não sabia que estava aqui. Pois bem, estou. O que você deseja, garota? Perguntou ele rispidamente. É com o Dr. Shepard que eu queria falar, senhor. Algum problema? Perguntei. Não, senhor, respondeu ela sorrindo. Nenhum problema. É que o senhor tem uma visita. Uma moça. Fiquei de boca aberta, sem saber o que dizer. Senti as pernas bambas e a cabeça rodando. Pensei que fosse desmaiar. Uma moça? Sim, senhor. Ela está esperando lá embaixo na sala de estar dos funcionários. Fiquei paralisada. Não conseguia falar ou me mexer. Morgan virou-se na poltrona e olhou para mim. Vá lá, homem. É melhor ir falar com ela. Mas, gaguejei. Ele acenou com a mão, dispensando-me. Não se preocupe conosco, homem. Posso cuidar de tudo sozinho. Vá, não deixe a moça esperando. Ele falava como um pai indulgente. Consegui me mexer e caminhar até a porta com passos que lembravam o de um homem acorrentado. Foi só quando já estava saindo pela porta é que me dei conta do olhar de Jane, como se ela estivesse gritando: Por favor, não me abandone. Eu não poderia sequer pensar nela agora. Jane e seu futuro, de repente, passaram a ser o menor dos meus problemas. Dei um sorriso amarelo e fui embora. Do lado de fora, Eva estava esperando por mim. Em pânico, eu a segui. Quando chegamos ao pé da escada, tive vontade de virar na direção da porta da frente e sair correndo. Mas tão logo me ocorreu esse pensamento, logo foi descartado. Correr para onde? Não havia como fugir, eu estava em uma ilha. Quando Eva virou no corredor que levava para a sala de estar dos funcionários, eu parei e disse a ela: Só um minuto.
Eu estava tentando ganhar algum tempo, acalmar a respiração e colocar os pensamentos em ordem e encontrar uma saída. A moça disse como se chamava? Sim, senhor, senhorita Adams. Acho que é esse o nome. Assenti com a cabeça. Bem, quem mais poderia ser? Nenhuma outra pessoa havia escrito para Shepard desde que eu havia chegado ali, e aparentemente ninguém mais além de Caroline Adams parecia saber que eu estava no hospital. Minha cabeça continuava girando. A descoberta seria inevitável. A mulher estava esperando que Shepard entrasse na sala e sabia que eu não era ele. Eva achava que eu era Shepard. Como conciliar aquilo? Eu precisava evitar que as duas me vissem ao mesmo tempo. Eva, está tudo bem. Você pode ir e retomar o seu trabalho. Não vejo necessidade de ser anunciada. Se prefere assim, senhor? Sim, prefiro. Obrigado. Ela se virou e voltou na direção da escada. Tirei o lenço do bolso e enxuguei a testa. Eu estava suando frio. Quando chegou ao pé da escada, Eva virou-se e olhou para mim com uma expressão de preocupação no rosto. Sorri e, parecendo satisfeita com isso, virou-se e subiu a escada. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. Examinei o corredor. Primeiro um lado e depois o outro. Estava vazio. Eu podia ouvir o barulho das conversas na sala reservada às visitas das pacientes. Caroline Adams certamente viera no mesmo barco. Caminhei até a sala de estar dos funcionários e bati na porta. Uma voz feminina respondeu. Entre! Abri, entrei e fechei a porta rapidamente. Ah! A mulher deu um passo para trás, surpresa. Era alta, atraente, o cabelo ruivo destacado pelo verde do casaco e um pequeno nariz empinado que de alguma forma sugeria que não havia nada de despropositado em suas atitudes. Percebi imediatamente que suas roupas eram elegantes, de bom gosto, mas não eram novas. A pele dos punhos do casaco tinha toques de brilho. Era evidente que Shepard não estava atrás de seu dinheiro. Sobre os ombros usava uma estola de pele bastante gasta, que parecia feita com a pele de um animal que estava trocando pelo. Ela a empurrara para trás, pois a sala estava quente, revelando uma fita branca em volta do seu pescoço que parecia tão macio e pálido como alabastro. Imaginei que seria frio como mármore se o tocasse com os meus dedos. Boa tarde, eu disse. Senhorita Adams, imagino. Disseram-me que está esperando o Dr. Shepard. Isso mesmo, embora ele não esteja me esperando. Evidentemente que não. Receio que ele esteja muito ocupado com as pacientes. Talvez eu possa ajudá-lo. Sou o Dr. Gergery. Foi o primeiro nome que me veio à cabeça, saído diretamente do texto que Jane Pomba havia lido, Grandes Esperanças. Senti uma pontada no estômago ao me lembrar de que havia abandonado a pobre Jane e que ela estaria enfrentando a avaliação de Morgan sozinha. Sem a minha ajuda, talvez já tivesse sido devolvida à sala das mortas-vivas. Mas afastei esse pensamento, pois isso não importava. Não se eu não conseguisse achar uma saída para a situação em que me encontrava. Se eu não conseguisse me livrar daquela mulher, não haveria ninguém para fazer a experiência do tratamento moral com a pobre Jane. A própria ideia do tratamento cairia em total descrédito junto comigo. Procurei me concentrar no papel que estava representando e senti um arrepio de excitação. Eu teria adorado essa mudança de personagens, de médico morto a um que nunca existiu, se não fosse pelo medo constante de que alguém, o próprio Morgan, ou Riley talvez,
ou qualquer funcionária pudesse entrar na sala a qualquer momento e me chamar de Shepard. Percebi que ela estava olhando fixamente para mim. Desculpe, mas como é mesmo seu nome? Senti um apagão momentâneo. Que nome eu havia dito? Não conseguia lembrar. Acalme-se, eu disse a mim mesmo. Pense. Tudo que me veio à mente foi Jane Pomba lendo para o Dr. Morgan. Por que havia pensado nisso? Então me lembrei. Grandes esperanças. Gergery, eu disse. Ela me examinou com um olhar e pensei que fosse derreter sob seu escrutínio. Senti um calor no pescoço e passei o dedo em volta do colarinho para afrouxá-lo. Algum problema? Perguntei por fim. Desculpe, não quis ser grosseira. É que o senhor me parece familiar. Parece que já nos encontramos antes. Já esteve alguma vez em Ohio? Não, nunca. Mas as pessoas estão sempre dizendo que pareço com alguém. Acho que tem um tipo de rosto comum. Ficamos em silêncio. Ela pareceu satisfeita com a minha explicação. Como eu estava dizendo, receio que o Dr. Shepard estará ocupado demais durante todo o dia e não poderá atendê-la antes do horário de partida do barco que levará os visitantes de volta. Ante a má notícia, Caroline Adams ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior. Talvez eu possa ajudar em algo, disse eu. Desculpe pela intromissão, mas o Dr. Shepard, John e eu acabamos nos tornando bons amigos. E ele me confiou... Bem, comentou sua situação. Sei. Seu rosto enrubesceu ligeiramente. Por favor, me perdoe. Acho que não devia ter dito nada. Ela começou a chorar. Não precisa se desculpar, disse ela soluçando. Então mexeu na pequena bolsinha cuja alça estava pendurada em seu punho e tirou um lenço para limpar os olhos e assoar o nariz. Esperei até que ela conseguisse se recompor. Eu não devia ter ido tão longe, eu sei, disse encarando-me corajosamente. Mas não tenho família. Não tenho mais ninguém no mundo além de John. Imagino que esteja pensando que sou idiota vindo atrás de um homem desta maneira. Levantei a mão levemente com um gesto que não endossava nem repudiava aquela ideia. E ela continuou. É que ele me pareceu tão estranho na última carta. Ela tirou da bolsa um envelope e cheguei a pensar que me daria a carta. Mas ela apenas o mostrou. Pude ver meus rabiscos do lado de fora. Parece outra pessoa, eu simplesmente não o reconheci nesta carta. Procurei mostrar uma expressão muito séria. Bem, é claro que ele deve ter tido muita dificuldade para escrever, considerando o ferimento da mão. Não é a letra, isso eu entendo. É a ausência total de qualquer emoção, a frieza. Ela olhou pela janela para a neve que caía lá fora e estremeceu. Sua voz estava trêmula. Não era a carta que esperava receber do homem que amei. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ela balançou a cabeça, incapaz de prosseguir. Aproximei-me e coloquei a mão em seu braço. Por favor, não fique tão angustiada. Ela pegou o lenço de novo e voltou a se recompor. Estou fazendo o papel de idiota. O que vai pensar de mim? Garanto que não pensarei nada de ruim, senhorita Adams. Pelo contrário, eu tenho... Mas não, é melhor não dizer nada. Não tenho esse direito. Apesar de que isso não me foi dito como confidência, pelo simples fato de que jamais imaginamos que algum dia poderia ocorrer um encontro entre nós dois aqui. Ela ergueu a cabeça e me olhou nos olhos. O que foi que John lhe disse exatamente?
Ela parecia ao mesmo tempo ansiosa e temerosa em relação ao que poderia descobrir. Eu estava apenas meia página à frente dela no roteiro. Só que não havia um roteiro, é claro. Teria que inventar à medida que a cena se desenrolasse, sempre elaborando as respostas de acordo com as perguntas que ela disparasse. Abri a boca, mas não consegui produzir nenhum som. Estava tentando pensar em qual seria o próximo ato. Foi quando ouvi passos do lado de fora. Alguém se aproximava pelo corredor. Esqueci o que ia dizer. Na verdade, eu não estava conseguindo sequer respirar. Eram passos de mulher, e pensei que fosse o Riley, e ela entrasse na sala. O melhor seria me enforcar ali mesmo e acabar com o problema de uma vez. Ficamos olhando um para o outro. Percebi que Caroline Adams estava ainda mais tensa do que eu, pois estava prestes a descobrir os motivos de Shepard para agir daquela forma. Os passos chegaram até a porta e se afastaram sem parar. Esperamos enquanto o eco diminuía com a distância. Eu ainda não tinha pensado no que iria dizer. Escute, disse eu por fim, aproveitando a interrupção provocada pelos passos. Não podemos conversar direito porque esta sala é muito usada e certamente seremos interrompidos. Talvez possamos ir para um lugar mais reservado. Fingi que estava pensando, franzindo a testa, uma atuação amadorística. Mas o que era aquilo senão um melodrama pavoroso? Na verdade, não. Comecei a falar. Então, apontei para a janela. A menos que conversemos lá fora, apesar do tempo não ser muito favorável. Eu não me importo com a neve. O frio não me incomoda nem um pouco. Será que podemos encontrar um lugar tranquilo lá fora? Sim. Os gramados são bastante extensos e as pessoas ficam dentro do prédio em um dia como este. Há um gazebo na parte de trás onde podemos procurar um pouco de abrigo. Muito bem, então. Se puder fazer a gentileza de permitir que eu tome um pouco mais do seu tempo, vamos até lá. Naquele momento, admirei-a por sua coragem e determinação. Ela estava disposta a suportar qualquer coisa pelo homem que amava. Caminhei em direção à porta, seguido por ela. Abri a porta e dei uma olhada no corredor. Vazio. O senhor me parece muito cauteloso, ela disse. Algum problema? Bem, é melhor que não me vejam com a senhorita. Eu não gostaria que fossem contar a Shepard. Quer dizer, John. Sim, talvez seja melhor eu ir na frente sozinho e depois encontrá-lo em algum lugar lá fora. Ótima ideia. Eis o que deve fazer. Siga por este corredor até a porta principal, por onde deve ter entrado quando chegou aqui. Ao sair do edifício, vire à esquerda e continue andando até chegar à parte de trás. Vou sair pela porta dos fundos e a encontro lá atrás. Está certo. Afastei-me para lhe dar passagem e ela seguiu pelo corredor. Depois de uns 10 passos, ela parou de repente e olhou para trás. Dr. Gagery. Instintivamente olhei por cima do ombro, imaginando que ela estivesse se dirigindo a outra pessoa, esquecendo que Gagery era eu. Felizmente, lembrei-me a tempo, antes que ela tivesse notado alguma coisa. Mas por que notaria o que quer que fosse? Que motivos teria aquela mulher para pensar que eu não era quem dizia ser? Sorri. Sim? Obrigada. Ela pronunciou a palavra quase sussurrando, fiel à necessidade de mantermos segredo. Então,
Virou-se e continuou pelo corredor. Voltei para a sala de estar dos funcionários. Fechei a porta e fiquei ali parado, as costas contra a porta. Respirei profundamente. Até ali estava indo tudo bem. Eu a levaria para um lugar onde dificilmente nos veriam juntos. Se nos vissem, seria a distância. E para qualquer observador, seríamos apenas o Dr. Shepard e sua jovem visitante. Tudo poderia dar certo, desde que ela não falasse com mais ninguém. Nesse caso, sim, a brincadeira estaria acabada. Isso significava que eu teria de ficar fora por algumas horas, até o horário em que o barco partiria para levar as pessoas de volta à cidade. Não seria fácil, e eu teria de fazer que ela se dispusesse a ficar naquele frio congelante e, para piorar a situação, estava começando a nevar de novo. Mas se ela voltasse para dentro do edifício, eu estaria correndo perigo. Então, percebi que, mesmo que a mantivesse ocupada, afastada dos outros durante todo esse tempo, o problema não estaria resolvido. Ela era uma mulher determinada. Mesmo que eu inventasse uma história mirabolante para explicar os motivos de Shepard, talvez não ficasse satisfeita até conseguir falar com ele pessoalmente. E isso, evidentemente, era impossível. Pelo menos nesse mundo. Assim, cedo ou tarde, a verdade seria descoberta e eu seria exposto. Mesmo que conseguisse evitar ser descoberto desta vez, e isso ainda estava longe de acontecer, eu provavelmente não conseguiria sobreviver a outra situação desse tipo. Precisava encontrar uma solução permanente. Ou, se isso não fosse possível, uma solução que durasse pelo menos até a próxima visita. Isso tudo estava passando pela minha cabeça quando voltei a abrir a porta. Examinei o corredor e corri para a porta dos fundos. Se alguém estivesse olhando por alguma janela, não me veria seguindo os passos da senhorita Adams. O céu parecia ameaçador e a neve continuava caindo. Encontrei-a debaixo de uma árvore como um fantasma na penumbra, pois a tarde avançava e a luz do sol perdia sua força. Pode até morrer nesse frio, disse ela. Não estou sentindo frio, menti, imaginando como faria para não bater os dentes. Grandes flocos brancos caíam sobre nós, cobrindo nossas cabeças e ombros, ameaçando nos transformar em bonecas de neve. Vamos caminhar para longe do edifício. Assim corremos menos risco de encontrar alguém e ainda poderemos nos manter aquecidos. Não havia ninguém lá fora como eu havia imaginado, mas a total ausência de qualquer ser humano ressaltava ainda mais a loucura daquela ideia. Nem mesmo as loucas do hospital seriam capazes de sair do prédio naquelas condições. Comecei a andar em direção a uma pequena área coberta por um bosque. Ficava a uns 300 ou 400 metros de distância. Tinha pensado o tempo todo em levá-la até a borda deste lado da ilha, perto da água escura. Mas percebi imediatamente que não era uma boa ideia, apenas despertaria mais questionamentos. Podemos não falar enquanto caminhamos? Ela disse. Estávamos enfiando os pés em vários centímetros de neve enquanto o caminho por onde andávamos desaparecia sob a camada branca.
Normalmente, ninguém andaria por aquele lado da propriedade. Não havia jardineiros suficientes e aquela área era mais ou menos deixada por conta da própria natureza. Pensei que tivesse falado em um gazebo. Não estou vendo nenhum, ela disse, mais intrigada do que preocupada. Acelerei o passo e passei por ela, deixando-a sem alternativa, a não ser vir atrás de mim. Bem, não estou familiarizado com esta parte da propriedade, mas acho que deve estar em algum lugar por aqui. Mas, Dr. Gergery, acha mesmo que devemos continuar? A neve está ficando muito alta. Vamos pelo menos até o bosque. Não podemos conversar aqui e ainda podemos ser vistos. Debaixo das árvores teremos mais privacidade e alguma proteção contra a neve. Continuei andando e logo ouvi o barulho de seus passos atrás de mim. Depois de mais 5 minutos de luta contra a espessa camada de neve que a essa altura cobria o chão, eu continuava determinado a prosseguir. Dr. Gergery, disse a voz atrás de mim. Tem certeza de que é seguro? A neve está ficando cada vez mais alta. Minhas meias estão encharcadas. Falta pouco agora. Pude ouvir a falsa animação em minha voz. Encontraremos menos neve assim que chegarmos ao bosque, pode ter certeza. Continuei andando mais depressa que podia e ela não teve outra escolha a não ser me seguir. Finalmente, chegamos à área coberta por árvores. Ela se aproximou de mim, ofegante, com água caindo de seu chapéu. Protegido pelas árvores, o chão estava apenas salpicado pela neve. Virei-me para olhar ela de frente. Ela continuou passando a mão no casaco para tirar a neve, enquanto eu a observava calado. O silêncio era mortal. Aquele tipo de silêncio possível apenas sob a neve, quando todos os sons parecem abafados. Ela deve ter sentido meus olhos sobre ela, porque parou com a mão em pleno ar e olhou para mim. O que foi, Dr. Gergery? O senhor parece estranho. Eu não disse nada. Estava apenas pensando no quanto era tentador o pedacinho de pele que mal podia adivinhar acima da gola do casaco. Estava me lembrando de como era branca e macia a pele escondida sob aquela gola. Estava saboreando a lembrança daquela fita branca de seda. Dr. Gergery, algum problema? Por que está me olhando desse jeito? Sem dizer uma palavra, dei um passo em sua direção. Ela parecia estar ficando assustada. Dr. Gergery, por que não me diz nada? Parece tão estranho. O que está fazendo? Não gosto disso. Por favor, leve-me de volta para o hospital. O senhor está me assustando. Estávamos separados por alguns passos apenas. Dei um passo à frente e ela começou a recuar, dando um passo atrás todas as vezes que eu dava um passo à frente, até que, sem saber, quase encostou em uma árvore localizada às nossas costas. De repente, dei 3 passos rápidos e, ao recuar, ela encostou na árvore. Estendi as mãos, agarrando-a pela gola do casaco. Abri o casaco à força, fazendo os botões voarem como estilhaços. Não! Ela tentou gritar, mas eu não podia permitir que fizesse isso. Larguei o casaco e agarrei sua garganta para obrigá-la a se calar. De qualquer forma, ela estava chocada demais para dizer qualquer coisa. Seus lábios se mexeram, sem produzir som algum, parecendo balbuciar o que ela acreditava ser o meu nome. Coloquei os polegares em sua garganta
e apertei com toda a minha força. Seus olhos começaram a saltar das órbitas, como sempre acontecia. Ela caiu de joelhos. Aumentei a pressão, mas ela conseguiu soltar um grito débil, e eu sussurrei sem crueldade: "Fique calma, querida, pois devo lhe dizer que está tudo bem. Muito em breve, em menos de 1 minuto, talvez menos de meio minuto, você estará com o seu adorado John Shepherd para sempre." Um grande temor percorreu seu corpo, que logo em seguida ficou completamente mole. Eu estava tremendo, como é comum em situações como essa. Devo ter sucumbido à tontura e quando recobrei a consciência, senti seu peso morto sobre meus punhos. Minhas mãos ainda estavam em volta do seu pescoço. Eu a soltei e ela caiu em cima das minhas pernas. Afastei-me e ela ficou estendida sobre o fino tapete de neve. Senti calor e limpei a testa suada com um lenço. Ela havia caído com a cabeça virada para um lado, o rosto purpúreo e contorcido. Odeio essa imagem. E procurei não olhar. Inclinei-me e coloquei a mão em sua nuca à procura do lugar onde a fita branca estava amarrada. Procurei me acalmar, respirando fundo várias vezes, até minhas mãos pararem de tremer e eu conseguir desamarrar o nó. Tirei a fita e guardei-a no bolso. Era apenas uma fita, nada que pudesse me ligar a ela. Queria apenas ter uma coisa que me lembrasse daquele momento, quando sua vida frágil sucumbiu aos caprichos dos meus dedos. Mas, senhor de mim mesmo, comecei a pensar no que fazer. Olhei ao redor, tudo quieto. Eu tinha certeza de que não havia testemunhas do que eu havia feito. Caminhei alguns passos, espiando entre as árvores. Logo estaria escuro. Eu precisava correr. Voltei até onde havia deixado Caroline Adams, agora apenas um corpo sem vida. Eu não podia deixá-la assim, onde poderia ser facilmente encontrada caso alguém decidisse vir até o bosque. Abaixei-me e peguei sua bolsa, cuja alça ainda estava presa a seu punho. Examinei seus pertences e encontrei minha carta. Guardei-a no bolso. Peguei as notas que levava na carteira, pois ela não precisaria de dinheiro. Deixei as moedas, mas peguei também um pequeno caderno que devia conter informações que poderiam identificá-las. Depois de me certificar de que não havia mais nenhum papel na bolsa, fechei-a e a prendi a seu punho. Agachei-me e coloquei os braços debaixo do corpo. Levantei-o e fiquei de pé. Ela era alta, mais pesada do que a maioria, mas encontrei naquela força sobre-humana que sempre aparece nessas ocasiões. Levei até o outro lado do bosque, cambaleando com os pés enfiados na neve. Arrastei-me por 40 ou 50 metros e a neve ficou ainda mais funda. Então, percebi que havia um declive no chão. Soltei o corpo e fiquei de joelhos, tirando a neve, cavando furiosamente até fazer um buraco razoável. Empurrei o corpo e depois comecei a jogar neve por cima dele. Com a ajuda da neve que continuava a cair, em pouco tempo ela ficou completamente coberta. Graças ao declive, não havia uma elevação reveladora. A superfície continuava lisa. Afastei-me, tirei o paletó e, caminhando para trás, puxei-o de um lado a outro para apagar o rastro das minhas pegadas. Talvez fosse uma precaução desnecessária, já que a neve que continuava a cair cobriria as pegadas rapidamente. Mas com isso, mesmo que ficassem as pegadas entre o hospital e o bosque, ninguém conseguiria segui-las mais além.
Depois de terminar o outro lado do bosque, vesti o paletó e voltei para o edifício o mais depressa possível. A essa altura já havia escurecido quase por completo. Não havia lua ou estrelas, e a neve não parava de cair. Tinha acabado de chegar aos fundos do hospital, quando ouvi vozes vindas da porta na frente. Segui pela parede e dei uma espiada. Os visitantes estavam indo embora, caminhando em direção ao rio para pegar o barco. Tive um súbito momento de pânico ao pensar no barco. E se alguém sentisse falta de Caroline Adams? Será que alguém perceberia que ela não havia voltado com os outros passageiros? Então fiquei mais calmo. A viagem era tão curta que dificilmente a senhorita Adams teria tido tempo para fazer amizade com alguém. E ela havia dito que não tinha família. Tinha certeza de que estaria segura. Olhei na direção do bosque. Só os últimos metros mais próximos do edifício tinham alguma iluminação das luzes do interior. A neve continuava caindo. Caroline Adams descansaria em seu casulo gelado até a chegada da primavera, a centenas de quilômetros a oeste. E eu não tinha tempo para ficar ruminando a respeito disso. Jane Pomba. Eu não havia pensado nela um único segundo daquela última hora. Senti o coração apertado. Até mesmo a sensação de triunfo por ter tirado a senhorita Adams do caminho se desfez ante a ideia de que Jane poderia ter sido desmascarada, nosso plano descoberto, e que eu provavelmente seria demitido de novo, de modo sumário. Entrei correndo. Minhas roupas estavam um desastre, é claro. Eu estava completamente encharcado. Subi até meu quarto, onde havia uma lareira sempre acesa no fim da tarde. Tirei o paletó e as calças e coloquei-os sobre uma cadeira bem próxima do fogo para secarem. Vesti as outras calças de Shepherd, tirei o paletó, a carta que havia enviado para Caroline Adams, lia com um sorriso de satisfação e joguei-a no fogo. Depois dei uma olhada no caderno. Havia alguns endereços, a maioria com nomes de mulheres, que imaginei serem velhas amigas da escola. Também havia alguns rascunhos de cartas para Shepherd, todos riscados com violência. Gostaria de ler todos eles, mas agora não havia tempo. As páginas seguintes estavam em branco. Eu já ia jogar o caderno no fogo quando alguns papéis caíram do chão. Uma passagem de trem de Columbus com a data do dia anterior. Era evidente que ela havia viajado durante a noite. Havia um recibo do depósito de bagagens da estação, o que me fez sorrir. Isso significava que ela havia chegado naquela manhã, deixara a bagagem na estação e viera direto para a ilha. Não havia passado por nenhum hotel ou estalagem, onde poderia ter conversado com alguém ou onde dariam por sua falta caso não voltasse aquela noite. O outro papel era uma página de jornal dobrada. Ao abri-lo, dei com a primeira página cuja manchete dizia: Assassino condenado entre os mortos do desastre de trem. Sob a manchete, o subtítulo: Acidente poupa trabalho ao executor do Estado. Embaixo, uma foto que a polícia havia tirado logo após minha prisão, com o meu cabelo espetado e os olhos esbugalhados olhando para a câmera. Agora eu entendia por que Caroline Adams acreditava que já me conhecia de algum lugar. A foto simplesmente não era boa o bastante para que ela tivesse certeza. Havia também uma foto minha no papel de Otelo, com o rosto pintado de preto, e nesse caso o reconhecimento seria impossível.
Além da manchete sensacionalista e da abertura a meu respeito, a matéria trazia detalhes das possíveis causas do acidente e uma lista dos mortos e feridos que haviam sido identificados. Tinha sido publicado alguns dias após o acidente. Ocorreu-me que a falecida senhorita Adams devia estar mais interessada nessa lista do que nas manchetes sensacionalistas, e que, tendo-se certificado de que Shepard não estava entre os mortos, provavelmente não se dera ao trabalho de olhar novamente para aquela folha de jornal desde então. Por isso, não conseguiu lembrar por que eu lhe parecia familiar. Além disso, por que me ligaria a um homem morto? Rasguei o caderno e atirei-o ao fogo. Guardei o recibo da bagagem. Quando deixasse a ilha, talvez tivesse alguma utilidade. Se por acaso algum dia me encontrasse em uma situação em que o recibo pudesse me incriminar, estabelecendo a ligação com a mulher morta, poderia engoli-lo rapidamente. Estava prestes a jogar no fogo o pedaço de jornal quando alguma coisa me deteve. Um sentimentalismo tolo. Percebi que aquilo era tudo o que me restava do meu passado. A foto do Mouro e aquela fotografia horrorosa da polícia. Agora eu tinha uma nova identidade, como John Shepard. Antes que o inverno acabasse e a neve derretesse, revelando o meu último delito, teria outra. Mas por enquanto, descobri que não estava pronto para abrir mão do meu passado. Ainda não estava preparado para me despedir de uma vez por todas do meu antigo eu. Disse a mim mesmo que estava sendo tolo. Aquele pedaço de papel poderia me levar à forca. Sabia que devia ter escutado essa voz, mas não escutei. Dobrei o artigo de jornal e procurei um lugar onde pudesse escondê-lo. Não podia guardá-lo em uma gaveta ou no bolso das calças extras. Tinha medo de que alguém pudesse remexer nas coisas do meu quarto, e quando me perguntei o porquê dessa cisma, pensei em O'Reilly. Havíamos nos tornado inimigos por causa de Jane Pomba, e eu sabia que ela era capaz de remexer nas minhas coisas. Olhei ao redor e meus olhos pousaram sobre o volume do Tratamento Moral, que estava em minha mesa de cabeceira. Coloquei o recorte no meio de suas páginas. Gostei da ideia, com o livro aberto ao lado da minha carta. Seria o último lugar onde alguém iria procurar. Olhei pela janela. Havia escurecido completamente, mas pela luz que saía do prédio, eu podia ver que a neve continuava caindo, tão forte que o ar parecia espesso. Os caminhos que haviam sido limpos já estavam cobertos por outra camada com vários centímetros de altura. Os galhos das árvores pendiam com o peso da neve. Eu tinha certeza de que Caroline Adams dormiria profundamente até a primavera. Virei-me para o fogo e estava observando os últimos pedaços de papel se transformarem em cinzas, quando ouvi o sino anunciando o jantar. Meu paletó já estava quase seco. Vesti-o e desci as escadas correndo em direção à sala de jantar dos funcionários, onde encontrei Morgan já sentado, bebericando um copo de vinho. Ah, Shepard, aí está você? Deixe-me servi-lo, disse ele, recebendo-me com um sorriso. Ele colocou um pouco de vinho com outro copo enquanto eu me sentava. Eu estava com medo de perguntar a respeito de Jane Pomba. A essa altura, já conhecia Morgan suficientemente bem
para saber que não podia me sentir seguro pelo simples fato de ele estar bem-humorado. Era bem capaz de brincar de gato e rato antes de desferir o golpe fatal. Como ele não dizia nada, comecei a imaginar que era exatamente isso que aconteceria, que estava apenas me provocando, mantendo suspense para prolongar a tortura. Mas não aguentei. Perguntei nervosamente: como foram as coisas? Quer dizer, a leitura de Jane Pomba. Ah, isso? Ele disse, pegando o garfo e a faca para cortar um pedaço de carne em seu prato. Tenho de dar o braço a torcer. Ela lê extremamente bem. Ele fez uma pausa e, deixando a carne de lado, olhou para mim. Gostei imensamente, em especial dos trechos de Hamlet. Minha mão tremeu tão violentamente que derrubei o vinho do copo, manchando a toalha branca. Eu jamais havia ensinado qualquer coisa de Hamlet para Jane Pomba. Não era algo que ela tivesse aprendido. Fim do capítulo 20. Nossa, então o nosso falso Dr. Shepard, nosso cara, é um assassino. Qual será a história dele? Ah, ator e assassino. Que ele interpretou Otelo. Pessoal, já passamos da metade do livro. Eu quero ler os comentários de vocês a respeito do que está acontecendo nessa história. Já sabemos que o cara é um ator e assassino. Já sabemos que ele é um assassino contumaz, porque, pelo que ele fala, ele tem prazer em matar. Então, será que é um psicopata? Gente, um psicopata num hospital psiquiátrico. Que loucura! Bom, vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente continua. Na quarta-feira eu espero vocês para continuação de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. E na quinta-feira a gente volta com a menina que não sabia ler. Um final de semana maravilhoso para vocês. E até a semana que vem. Tchau!